artista que eu estou falando sou eu aqui, né? Vamos lá. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, vamos lá. Eu agradeço a presença de você. Nós estamos com 10 pessoas aqui. Parte do pessoal é do COB, lá do Rio de Janeiro, Comitê Olímpico Brasileiro. Tem a Ariete, que está no interior de São Paulo, em Indaiatuba. E aqui comigo está o Luiz e está a Andréia. O Luiz é da empresa Cielo e a Andréia eu não lembro. Eu sou da Desangossi, uma multinacional. Uma multinacional de... localizada em Londrina. Isso. Né, então, essa é a turma que temos aqui. Eles fizeram um curso básico comigo, curso de fundamentos, e muitas perguntas surgiram, e eu gostaria agora de abrir para o Dr. Ricardo responder. Quem quer ser o primeiro aí? Eu vou escolher uma vítima. O Ricardo do outro lado. Ricardo, o que você quer perguntar? Ricardo é advogado também, Ricardo. Manda aí, Ricardo. De Ricardo para Ricardo. Vamos lá. Aqui é pinga-fogo. Pode perguntar qualquer coisa que depois o César, se eu não conseguir responder, o César ajuda. E aí, Ricardo, tudo bom? Tá me ouvindo? Beleza. Vou deixar um falante só aí que está dando muito eco, por favor. Peraí. Vai lá. Não, peraí que eu vou. A gente aqui está com dúvidas. Não, beleza. Tem algumas ações aqui que são muito tipo... Continua com diversos microfones abertos aí. Diversos alto-falantes abertos. Agora está aberto o microfone do Leonardo e do Ricardo. Abre um só. Ótimo. Pode falar, Ricardo. Viu eco? Ainda tem. Isso aí não é só microfone, é alto-falante. Tem mais de um micro saindo som. Então, vocês estão reproduzindo o som em looping. Deixa um só ou um longe, tá? Tenta agora. Ótimo. Agora tá bom. Vamos lá, Ricardo. A primeira pergunta que eu tenho, meu xará e Ricardo, é o seguinte. O COB, ele tem uma série de arquivos físicos e eletrônicos que antecedem a publicação da LGPD, né? Que a gente chama de dados históricos. O que eu queria entender é se a lei se aplica também a esses dados históricos e se, nesse caso, por exemplo, imagens que eu arquivo como dados, se a lei se aplica também a essas imagens e dados, e se eu tenho que coletar o consentimento dessas pessoas da forma como a nova lei pede. Ou seja, tem um impacto nos dados históricos? Boa pergunta. Vamos lá. Sim, tem um impacto de forma bem objetiva. Você vai ter que ter uma expressão em relação a arquivos, ou você arruma isso, ou você pega o consentimento, ou você vai ter que descartar isso. Porque esses dados, mesmo que colhidos, obtidos antes da vigência da lei, são dados pessoais. Então, em nenhum dispositivo da lei, a lei está dizendo que só vale para dados coletados a partir da vigência da lei. Então, que essa é a grande preocupação das empresas, é como regularizar o passado. Daqui para frente, todo mundo vai tentar fazer do jeito certo, do novo jeito certo. Então, tudo que você tem, arquivo físico, arquivo digital, ou você vai inutilizar isso, aquilo que a lei não manda você manter, você vai literalmente jogar fora, ou você, para usar, você vai ter que ter o consentimento. Por quê? Qual que é a pegadinha aí, Ricardo, xará? O titular dos dados, ele vai entrar em contato com você e vai perguntar o seguinte: COB, o que você tem a meu respeito? Você vai ter que responder para eles que você tem esses dados. Aí ele vai pedir para você o seguinte: apague os meus dados. Aí você vai ter que mostrar para ele que você apagou os dados dele. Por quê? Pode acontecer, um caso fortuito, que a gente não quer, vazarem esses dados que você disse que apagou, ou que você disse que não tinha. Entendeu como o risco existe? Você não pode mentir dizendo que não tem. Então, se para você manter, você tem que pegar o consentimento. Certo. Nesse caso, só para te dar um aspecto bem objetivo, a gente tem imagens e dados, enfim, de atletas que participam de jogos pan-americanos e olímpicos. E eles compartilham dados com a gente. Eu tenho consentimento para esses dados. Só que eu tenho consentimento da forma como a gente obtinha antes, né? Um consentimento único e genérico. Aquele textão grande. Autorizo para promoção do desporto, compartilhamento com patrocinadores, enfim. Eu tenho esse consentimento. Esse consentimento é suficiente?
Bom ponto. A questão é, pergunta de advogado, né? O que você pretende, eu não vou responder, eu vou fazer outra pergunta. O que você pretende fazer com esses dados de diferente? Porque a lei, ela tem um princípio lá que é o princípio da finalidade. Então, Ricardo, oi. eu estou com a tua apresentação em mãos e eles estão olhando para ela. Se você mandar eu jogar o slide, eu jogo, tá? Tá. Por exemplo, eu estou abrindo agora onde estão os princípios, tá? Beleza, ótimo, obrigado, César. Então, a lei... Que nem você fez com o Fábio. Você manda, eu jogo o slide para você. Tá. A lei tem o princípio da finalidade. O atleta participou de uma competição, você disponibilizou os dados dele. O que você não pode fazer agora? Pegar esses dados, e aí dados pessoais, e utilizar de um modo diverso. É isso que você não pode fazer sem o consentimento do atleta. Entendeu? Então você vai manter isso, inclusive alguns dados você tem que manter por questões legais, você coletou esses dados porque houve uma troca, uma prestação de serviço, um contrato do atleta com vocês, não conheço exatamente a operação de vocês. A questão é, você não pode agora usar esses dados para uma finalidade diversa. Por exemplo, você faz uma parceria com uma seguradora, você tem um seguro para atletas, ou uma empresa de previdência privada, produto de previdência privado para atletas acima de 25 anos e 30 anos, ou seja, ele já não é mais aquele atleta naquela fase de alto rendimento, mas você tem um mailing que seria excelente para uma seguradora. A lei diz o seguinte, você não tem os dados pessoais deles para repassar isso para um terceiro, para ganhar dinheiro em cima, entendeu? Se você quiser, você vai ter que entrar em contato com atleta por atleta e perguntar, posso ceder os seus dados, que é o que a gente tem feito hoje nos sites, nos aplicativos que a gente baixa. Por exemplo, as seguradoras estão dizendo isso claramente quando você baixa o aplicativo da seguradora. Então você baixa o aplicativo, ela está dizendo o seguinte, vou obter a sua localização, vou obter a velocidade do seu carro porque eu vou te dar um desconto. É claro, a regra é clara, você pode não aceitar, você fica sem o desconto e fica sem o aplicativo. O que você não pode é mudar a finalidade. Foi boa resposta? Atendeu? Atendeu sim, obrigado. Próximo, Leonardo. Escolheu o Leonardo aqui, você fez uma pergunta pra caramba. Então, manda lá, Leonardo. Tem alguma? Me abstenho. Ah, fujão. A Andréia quer fazer uma pergunta aqui. Bom, acho que é uma pergunta bem básica. No final das contas, a gente está com dificuldade de encontrar empresas especializadas para, como é um assunto novo, né, a gente está e está relacionado a processos, está relacionado à parte jurídica, à parte de segurança de informação, a gente está com, por exemplo, a minha empresa está com dificuldade de encontrar fornecedores nessa área. E aí, acho que a gente comentou aqui que a gente ia perguntar isso, né? Se o Ricardo tinha alguma indicação para fazer para a gente, assim, que recomendação, né, de uma empresa perfil, né? de confiança para poder prestar esse serviço. Então, aí, André, primeiro como professor eu recomendo o César, mas na verdade, o que a gente tem aprendido com tudo isso? Existem diversos fornecedores, mas eles são específicos para cada objetivo. Então, por exemplo, fornecedores de TI, o nosso escritório, a gente tem alguns. Por quê? Tem empresa que faz teste de vulnerabilidade, tem de invasão. Tem empresa que ela vai, com alguns algoritmos de inteligência artificial, monitorar a utilização dos dados pessoais dos usuários, para ver se um usuário não está fazendo com que esses dados saiam. Então, assim, a onda agora, a moda agora é LGPD. Surgiram especialistas de todos os nichos dentro de LGPD, de escritórios, a cursos, a empresas de TI. Entrou no túnel, hein? E o que a gente vê? As propostas são muito diferentes, muito diferentes. E fica para o cliente, o desafio seu hoje, você disse de que é achar, eu acredito que isso seja mais tranquilo, ou talvez o mais difícil é equalizar as propostas, porque as propostas vêm num formato diferente. Nosso escritório, a gente hoje está na implantação aí de aproximadamente
fazendo a fase de mapeamento de 20 clientes. E os mais difíceis são casos de RFP, em que a mesma empresa manda um convite para mim e outros 10 escritórios. E o grande ponto é que as propostas são diferentes, porque os entregáveis são diferentes. Então, se eu fosse responder de uma forma mais objetiva a sua pergunta, você tem que perguntar para o fornecedor o seguinte, tá, qual que é o seu entregável? O que você vai me dar? Seja 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, no final do contrato, da prestação do serviço, o que eu vou ter como resposta do trabalho? Mas você pode ter certeza, sim, existem várias empresas, inclusive para todos os tipos e profundidades de bolso. Obrigada. Eu tenho uma pergunta agora. Doutor Leonardo, hein? Até que enfim, tiraram o Leonardo da toca, hein? Então, Também pode. Oi? Ricardo, então, é o seguinte, existe alguma penalidade que não seja financeira para a entidade? Uma penalidade criminal, administrativa ou algo do tipo? Oi? Vamos lá. Então, no artigo, se eu não me engano, 50, lá pelo 52, ele fala das responsabilidades da empresa. Não tem penal ou criminal aqui nessa lei de proteção de dados, tá? Você pode encontrar alguma coisa relacionada ao direito do consumidor, mas assim, com aspectos criminais. Na lei de proteção de dados não fala isso. Só que você tem outras penas, punições, que são tão graves quanto a multa. Por exemplo, está lá que você pode ser obrigado pela Agência Nacional a não utilizar mais aquele banco de dados. Você já imaginou? Eu não sei, Léo, qual que é o seu negócio. Talvez, entre pagar uma multa de R$1 milhão e você ter o seu direito a utilizar aquele banco de dados suspenso, isso pode inviabilizar o seu negócio. Então, imagina que você é uma empresa de aplicativo e todos os aplicativos e todos os motoqueiros que fazem entrega para você, esse aplicativo é suspenso. Você não pode mais acessar todo o seu banco de dados com 50 mil motoqueiros. Você vai falar assim, eu preferia pagar uma multa de R$2 milhões do que perder todo esse banco de dados. Então, a lei, quando ela fala das penas, ela tem as penas grana, né? Mas ela também tem a suspensão da utilização do banco de dados, além, é claro, de um risco à imagem, né? Dependendo do seu negócio, o dinheiro pode impactar significativamente. Tem a questão do banco de dados, mas tem a questão da imagem, porque você está na lei que se acontece um vazamento, você tem que comunicar a todos os titulares. Eventualmente você tem que fazer um anúncio no jornal, dizendo que os dados vazaram. Então isso pode ser muito ruim para a sua empresa, para a sua companhia. Né? Não é uma pena assim de você pagar. Eu já paguei os 2 milhões. Então, só que agora você tem que avisar para o Brasil inteiro que o seu banco de dados teve um vazamento. Pode ser muito pior. E é sempre em conjunto? Pode vir, né? Oi? Ô, Leonardo, na realidade, isso aí é possibilidades. Pode advir a uma situação como essa. A sua pergunta foi se tá apenas financeiro ou tem outro tipo de penalidade. Pode ter outra lei que pegue, mas essa aqui tem um aspecto que o doutor Ricardo puxou, que é o poder de veto que a entidade tem, proibir você de usar a informação. Então, não é que as duas viriam, é possibilidades. Pode ser que venha só isso. Você está proibido de usar o banco de dados e te multa em 2 mariolas. E para você seria horrível uma situação como essa, dependendo da circunstância. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Eu acho que não sei se cortou um pouquinho, mas existem outras penas, como, por exemplo, essa questão de você não poder mais usar o banco de dados, de você apagar esse banco de dados, e como você ter que divulgar em rede nacional que aconteceu um vazamento. Dependendo do seu negócio, você divulgar que houve vazamento, o seu negócio acaba porque ninguém mais confia em você. Então, mas toda vez que houver um vazamento, eu tenho que ter uma notificação à mídia também? São acumulativas? Ou pode ser você tem que, na verdade, você tem que fazer com que a informação do vazamento ela seja recebida pelo titular de dados.
Então, no artigo da lei que fala dos incidentes de vazamento, uma das obrigações da empresa é você comunicar a todo mundo que foi vítima. E às vezes você não tem como falar com todos automaticamente. Eu não sei qual que é o seu modelo de negócio. Então, imaginar, por exemplo, de um mall da vida na internet, entendeu? E aí você vai ter que todo mundo ficar sabendo o que aconteceu. Ariete, você quer fazer alguma pergunta? Não tem não. Tô aqui acompanhando só as dúvidas dos meninos. Ok. André, só nota aqui. André, você não quer fazer pergunta? Vamos lá. Eu acho que foi tão respondido durante o percurso que agora não vou nada, César. Pessoal aí do COB, Leonardo? Oi. Vez de vocês. Oi. Manda brasa aí. Tem uma pergunta. Vem cá, Cláudia. Ricardo. A Cláudia que está representando o pessoal da comunicação aqui do Comitê Olímpico. Ok. Boa tarde. O que eu queria saber é qual impacto que a gente tem, que a lei vai ter com a gente da comunicação. Nós temos muito conteúdo através do site, através de materiais que ficam armazenados e que nós buscamos para fazer matérias, para, enfim, tornar público, para emitir releases. Isso impacta de que forma para a comunicação? Como a gente pode fazer, toda a informação que a gente tem sobre determinado atleta, que a gente busca, por exemplo, o material do PAN, né, ficou armazenado. Eu vou fazer alguma coisa ao longo do período com foco em Tóquio. Eu tenho informações, e às vezes informações pessoais, são que nós tratamos como comportamentais. Isso interfere? Tem um novo procedimento? Beleza, bom ponto. Eu precisava olhar, e agora aqui não é questão de serviço, mas assim, eu precisava saber exatamente o contrato que você tem com o seu atleta e o prazo de validade desse atleta, até quando que ele está vinculado a você, até quando que você tem direito de usar a imagem dele. Eu não vi, assim, porque você tem uma relação jurídica com esse atleta, não sei exatamente a remuneração, como foi o prazo. Mas volta na pergunta que já foi feita, a questão da finalidade. Né? Você tem um contrato, teoricamente, você pode usar para fins de divulgação do esporte, para fins de Olimpíada, mas eu precisava ver essa validade dessa autorização. Aparentemente, se tiver dentro da validade, você pode divulgar isso porque é uma questão da finalidade. A finalidade é essa. Para isso, você pode. Mas todos os atletas? Todo mundo que vai aos Jogos Olímpicos, não sei se você se reparou, mas atrás da credencial, inclusive, tem orientações. Sim, então tudo que tiver no contrato eu vou poder usar tranquilamente. No prazo, na validade. No prazo. Exato, exatamente. O risco é você sair fora, alguém te dá uma ideia magnífica, alguém do marketing, não. Vamos cruzar essa informação com esse banco de dados e sugerir algo novo. Saiu da finalidade, aí que entra o risco. Ok, obrigada. A gente usa dicionário, comercialmente. Você não usa comercial. Não, você, a tua área. O Leonardo, a André quer fazer uma pergunta aqui também, de novo. O pessoal do COB tocou num assunto que me lembrou algumas dúvidas que nós temos, né? O meu marketing, ele comentou comigo que eles tinham, por exemplo, direito de imagem dos colaboradores. É contratado, é assinado, a gente, e o uso da finalidade, do marketing da instituição, tal. Eu sou obrigado a colocar um prazo determinado ou pode ser para uso indeterminado e aí o funcionário Enquanto durar o contrato, sei lá.
Não, mas, por exemplo, como o marketing comentou comigo, já aconteceu de colaboradores não assinarem, não quiserem. E aí, o que aconteceu? Ela teve que ir lá e ter o cuidado de olhar as fotos em grupo e ver se aquela pessoa não estava ou não estava e tirar ela. Como que eu trabalho com isso, né? Se a pessoa... Basicamente, a maioria dos funcionários vão assinar, mas esse prazo... Eu posso colocar um prazo indeterminado e colocar uma cláusula lá que tem que partir uma solicitação dele de retirada dessa imagem? Você escutou, Ricardo? Pessoal, o som cortou, eu não ouvi toda a pergunta, mas eu acredito que eu ouvi um pedaço em relação a utilizar a imagem de colaboradores. O importante é o seguinte... Posso continuar, César? Pode. Tá. Então, se ele deixou de ser o seu colaborador, não existe mais uma relação contratual, alguma coisa que autorize você a utilizar a imagem dele. Mesmo que eu coloque lá no contrato, tempo indeterminado, existe essa... Acabou o contrato, né? Acabou o contrato, você já imaginou se fosse assim? Então, um time de futebol ia poder usar... Então, assim, o contrato, o tempo indeterminado é relacionado mais, assim, limitado à duração do contrato de trabalho, né? E mais, a outra, eu vou mais uma vez, a terceira vez, e me desculpem ser repetitivo, mas é assim, a finalidade. Então, o ideal, se você for utilizar, ainda que ele seja seu empregado, o contrato esteja ativo, é que você veja se há aderência na utilização da imagem dele com a prestação de serviço que ele faz para vocês, entendeu, pessoal? Para não ter um abuso, assim, muito grande. Então, tem que tomar cuidado nisso. É melhor colocar uma cláusula específica do que aí ficar na dúvida sobre a finalidade. Mas, assim, ao mesmo tempo que é claro isso, mas como que funciona para uma instituição? Eu saio caçando que aquele funcionário, a imagem dele, e saio retirando das mídias, da onde foi postado, das fotos. Como que funciona isso, entendeu? Quer mais direito de imagem, né? Não mais essa autorização de imagem, essa lei, mas tem uma outra lei também, que é de direito de imagem. Tá? Uma não anula a outra. Exatamente. A pergunta eu não escutei novamente, acho que travou, o som está um pouquinho ruim. Mas assim, se você tiver que de fato catar assim, o contrato de cada colaborador, talvez você tenha que fazer isso. Eu não sei precisar para vocês aqui, mas assim, no Brasil existem milhares e milhares de processos envolvendo direito de imagem, tá, pessoal? Então, assim, tem sido muito comum, eu coloco uma foto em algum lugar e depois alguém acha aquela foto bacana e publica aquela foto. Então, assim, não é aderente ao exemplo, mas assim, hoje o direito de imagem e o nosso aspecto físico, um dado pessoal, porque me reconhece. Então, hoje, essa foto que vocês estão vendo, se você printar aqui e colocar no Facebook, o Facebook vai dizer que essa foto é minha. Então, assim, vai ter um trabalho, você vai ter um banco de dados de todos os contratos, todo mundo que deu autorização, quem não deu autorização, quem saiu. Isso é a área jurídica, a área de contratos, vai ter que municiar a área de marketing para evitar um processo. Então, é muito comum. Se você não tem autorização, se o contrato não está mais vigente, você não pode mais usar as imagens daquele colaborador. Maravilha. Leonardo, da turma aí, mais alguma questão? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar? Ricardo tem mais perguntas aqui. Manda brasa. Ricardo tem pelo menos mais uma pergunta. Ele fez um questionário aqui. Está quase criando um quick aqui já. Muita pergunta aí. Faz o homem. Uma coisa rápida. Eu queria entender o seguinte. Um eventual vazamento de informação, quem cabe onde dá prova? Por exemplo, se essa lei também imagino eu, envolve... Ricardo, fecha o som, Ricardo. Está três microfones abertos aí. Só.
Microfones abertos? Pronto. Fala agora. Então, repetir a pergunta, então. Essa lei também, imagino eu, protege dados físicos também, não só eletrônicos, né? A quem cabe o ônus da prova no eventual vazamento? Supondo que um funcionário do COB tenha acesso a informações e de má fé divulga informação. Boa. E a empresa não agiu de forma com negligência, imperícia ou imprudência, não contribuiu com esse vazamento. Legal. Sua pergunta ela é boa, mas ela é de fácil resposta. Está expresso na lei que acontece a inversão do ônus da prova. Por quê? Porque o titular dos dados ele é equiparado ao consumidor, ele é equiparado à parte mais fraca. O seu atleta, em relação ao COB, ele é a parte mais fraca. Então, resumindo, ele diz que houve o vazamento de dados, você que tem que provar que a culpa não foi sua, que não vazou do seu banco de dados. Então, acontece a inversão do ônus da prova. Por quê? Porque a lei considera o titular dos dados a parte hipossuficiente, a parte mais fraca. Então, quem diz que vazou os dados não precisa provar. O juiz vai determinar que você diga assim, não vazou por mim. Essa informação era pública. A lei deixa isso expresso. Certo, entendi. Então, a inversão do ônus da prova. Eu queria entender mais uma coisa também, aproveitando o momento, que a gente falou muito sobre a figura do DPO, né? O encarregado de proteção de dados. Você, na sua experiência, já viu esse cenário de algumas empresas. Você acha que existe um formato ideal? O DPO poderia ser uma diretoria autônoma, ou poderia ficar embaixo do jurídico, ou poderia ficar embaixo de TI, ou mesmo com compliance, ou compliance assumir essas funções? Existe um formato que você considera ideal? Beleza, boa pergunta também. Eu acredito que esse profissional ele tem que ser aquele profissional híbrido. Ele vai ter que percorrer pelo menos 2 mundos de forma muito clara. O mundo regulatório, porque ele que vai se relacionar com a Agência Nacional de Proteção de Dados, só que ele tem que entender tecnologia. Então, assim, eu hoje, se me perguntarem de forma objetiva para responder, não como advogado que falo veja bem, eu te sugeriria que ele fosse um advogado com conhecimento de tecnologia. O advogado com conhecimento de tecnologia ele vai sofrer um pouco menos do que um profissional de tecnologia que vai ter que aprender a legislação, ele vai ter que aprender essa questão de preencher um relatório de impacto, ele vai ter que aprender a dinâmica de acompanhar as novas diretrizes, as novas legislações. Por quê? A lei vai entrar em vigor ano que vem, só que daqui até lá e depois da lei entrar em vigor, com certeza haverão novas normas específicas, de negócios específicos. Tem muita coisa para regular também, né, Ricardo? Tem muita coisa para regular. Então, não vai ser... e não é só a questão da segurança da informação, como é que eu posso te dizer? A questão da segurança, né? De TI. O TI é muito importante. Então, eu hoje, se eu fosse presidente de uma empresa, eu escolheria alguém que tivesse um conhecimento jurídico e que entendesse muito de tecnologia. E se existir um profissional de tecnologia que tenha uma experiência com relações governamentais, que entenda de um processo legislativo, que tenha experiência de responder, de participar aí de licitações, por exemplo, está acostumado com esse trâmite de apresenta, resposta, vai ser importante. Outro exemplo, eu falo muito do DPO e associo com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas o DPO, se ele é advogado também, ele vai associar muito isso com a questão do consumidor. Porque um bom jeito de você entender a relação da sua empresa, do seu instituto, da sua instituição com o titular de dados é você equiparar com uma relação de consumo. Que o advogado, uma área de contact center, uma área de relações de consumo, já está acostumado. O seu site vai ter que ter lá um campo, igual tem hoje o saque, em que o titular vai fazer inúmeros pedidos. Apague, modifique, migre. Então, assim, é uma dinâmica
de pedidos e respostas, vai ter pedido de resposta, ofícios do PROCON. Quem é que vai responder? Então, assim, eu hoje, se fosse um combo, né? Se fosse um teste, eu tenho que dizer o que eu escolheria, eu faço isso. Tem empresas que seguem outra linha. Tem empresas que esse assunto está mais em TI. Funciona. O profissional de TI está correndo atrás dessa ausência de conhecimento que ele não tem. Né? Mas eu hoje seguiria uma linha mais jurídico. Porque esse assunto, inevitavelmente, ele vai resultar em processos judiciais. Pode falar. Tá. Oi, Ricardo. Sim, estou ouvindo, diga. Ana Paula, aqui, sou do jurídico aqui do Comitê Olímpico. Eu queria entender como a gente faz essa relação da existência da legislação com o que a gente tinha antes. Um dado, por exemplo, que eu tenho disponível já no meu site, então, em tese, ele é público, por exemplo, de um projeto executado com recursos de natureza pública, mas que tenham dados de terceiro. Como eu devo lidar com esse dado que, em tese, já era público antes da lei? Bom, então os dados públicos, eles agora, como que eu posso te dizer? Eles não estão dentro da lei porque uma das partes ele tornou esses dados públicos. Né? Então, por exemplo, se eu coloco uma foto minha no Facebook, ela já é pública. Então, se as partes decidiram tornar isso público, isso daí já não está mais abrangido por essa lei. É diferente da resposta que eu dei no começo sobre os dados antigos. Então, se você tem um dado coletado, ele não é que ele é público, ele foi coletado antes da vigência da lei, um contrato firmado antes da vigência da lei, mas que ele continua vigente, você vai ter que adequar esse contrato, que é o que a gente está fazendo no dia a dia aqui. Os meus clientes hoje, as empresas, estão me mandando aditivos com cláusulas sobre proteção de dados pessoais. E eu estou mandando para os meus fornecedores também. A partir de agora, a empresa de segurança, a empresa de limpeza que presta serviço para a gente no escritório, precisa estar em compliance com a lei. Então eu mando um checklist para eles, um formulário, e eles preenchem com diversas perguntas. Então, agora, você tem que ajustar o passado de acordo com a lei nova, exceto se forem dados públicos. Se a outra parte tornou esse dado público, não há de se falar de você ter uma preocupação com ele. Eu não sei se a gente está monopolizando aqui as perguntas, mas aproveitando ainda o momento. André, manda brasa. Né? O COB é uma empresa de médio porte para grande porte, acho que médio, né? E o COB tem uma série de associadas, que são as confederações esportivas, que são muito pequenas. Algumas têm 3, 4, 5 funcionários, mas elas têm informações com dados pessoais, e algumas vezes até sensíveis. Aí eu queria entender com você se você entende que, mesmo nesse cenário, é importante apontar um DPO, ou você acha que pelo porte da instituição é um risco menor? Não, a lei brasileira, ela não diz que empresas pequenas não têm que ter um DPO, então todo mundo tem que ter um DPO. Na última modificação, o que você vai poder ter é o mesmo DPO, DPO encarregado para um grupo. Então, você não precisa para cada unidade ter uma indicação diferente, você pode indicar um só. E o resto da sua pergunta eu não ouvi porque aí a conexão ela travou um pouquinho. Não, era isso mesmo. Você inclusive respondeu já. Era em função do tamanho da instituição, né? Se ela é pequena, ela precisa ter um DPO. Mas aqui na lei brasileira, como você bem pontuou, não tem essa diferenciação, né? Todo mundo tem que ter um DPO desde que você lide com e trate dados pessoais, né? Tem mais alguma pergunta? André? Pessoal, mais alguma pergunta? Porque era mais ou menos isso que eu queria colocar vocês em
pé de guerra aqui para conversar com o advogado que está na batalha dessa legislação e ver que tem resposta para tudo. Até andando ele consegue responder. Ai, ai. Ricardo, eu tenho muito a agradecer a você, LBA, por essa gentileza de acompanhar esse nosso trabalho. E não tenho como dizer nada além de muito obrigado, em nome do pessoal aqui, de abrilhantar o final do curso com essa possibilidade de tentar tirar um pouco das dúvidas que as pessoas vão ter e vão continuar tendo, tá? Espero te ver sempre. Oi. Valeu, obrigado, César. Desculpa a caminhada aí durante a resposta, é que a gente fez o possível para participar aí e esse assunto, de fato, tem movimentado muito aí a nossa vida, a vida do escritório. O que a gente diz, assim, quem ainda não começou, se correr ainda consegue fazer antes da vigência da lei, e vocês já estão de parabéns aí de estar colocando a prioridade nesse assunto, aí está fazendo esse curso. Eu estou à disposição de vocês, tem os dados aí da apresentação, o César tem os nossos contatos também, pode mandar e-mail, WhatsApp, mensagem no Instagram, Facebook, vai ser um prazer ajudar vocês. Obrigado, viu? Você disponibilizar essa apresentação da empresa dele aí, que ia ser passada, porque a gente vai precisar até procurar alguns escritórios aqui para a gente começar esse processo. Ok. O documento que o Ricardo me passou, vocês estão vendo na tela, ele tem toda uma contextualização sobre o assunto, e eu vou colocar na pasta de material adicional, daqui a pouquinho, tá bom? Beleza. Obrigada, Ricardo. Então, obrigado, Ricardo. Tchau a ele. Quanto a vocês... Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Ricardo. Valeu. Quanto a nós aqui, espero que vocês tenham gostado da iniciativa, né? Eu queria deixar aberto